Ministro, nós estamos convidando o senhor para debater alguns assuntos aqui que me parecem muito importantes. Eu queria começar nossa entrevista falando sobre um fato do dia, essa decisão que nós comentávamos mais cedo aqui, uma decisão judicial de primeira instância em caráter liminar que suspende a nomeação do ministro Moreira Franco, citado na Lava Jato, e que, com a nomeação, ganharia foro privilegiado. O mesmo tipo de ação for encaminhada para o Supremo Tribunal Federal. Ministro, qual é a sua percepção sobre essa decisão? Essa questão certamente vai ter ainda desdobramentos, porque temos uma ação, um mandado de segurança submetido à apreciação do ministro Celso de Mello, não é? Então, certamente haverá recursos e vamos aguardar os desdobramentos. Ministro, a gente pode comparar, né, a situação de Moreira Franco com a situação do ex-presidente Lula lá atrás, em que o senhor também analisou aquele caso do ex-presidente Lula e tomou uma decisão com relação àquele caso? Está havendo essa comparação. Muitos estão dizendo que as situações são similares. É preciso examinar os fatos que estão nos autos para que haja uma conclusão. No caso do presidente Lula, havia inclusive aquela revelação, aquela conversa confirmada do presidente Lula com a presidente Dilma, em que se dizia que o intuito era resolver aquela questão. Falava-se, houve aquele personagem que apareceu, o tal Messias, que levava um termo de posse e coisa de tal. Eu não sei se as circunstâncias são semelhantes. O senhor acha que a primeira instância, ou o STF... Porque há uma discussão, né, ministro? Ontem, inclusive, o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, criticou o fato de uma decisão ser tomada por um juiz de primeira instância, não respeitando ou não aguardando uma decisão que poderia ter sido tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa confusão de quando em vez a gente vive no sistema brasileiro, mas para isso existe o Instituto da reclamação, por exemplo, quando há usurpação de competência do Supremo, isso pode ser ajustado. Só deixa eu retomar, ministro, o senhor disse que não sabe ainda se pode ter uma comparação, se são semelhantes os casos entre Moreira Franco e o ex-presidente Lula. Mas a percepção que a gente tem é que o objetivo final parece ser o mesmo, garantir foro privilegiado para uma figura política que acaba aparecendo na questão da Operação Lava Jato. Não é essa a mesma percepção que o senhor tem? Na verdade, de quando em vez isso ocorre. Na própria AGU, quando eu era ministro, quando eu era chefe da AGU, em algum momento o presidente avaliou que era preciso dotar a AGU dessa prerrogativa. E vários cargos de secretários, de vez em quando, são transformados. A questão agora é ver se o móvel foi exatamente esse ou se havia outro propósito, mudanças que ocorreram, uma dotação aí de funções outras. Isso precisa ser examinado nos autos. Tá certo. Ministro, deixa eu tocar num outro tema com o senhor. Essa semana o senhor deu uma declaração por conta do início da retomada dos trabalhos na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O senhor disse o seguinte: temos um encontro marcado com as alongadas prisões que se determinam em Curitiba. Temos que nos posicionar sobre esse tema que conflita com a jurisprudência que construímos ao longo desses anos. O senhor quis dizer com isso, ministro, que há excessos que estão sendo tomados pelas decisões de Curitiba, a partir de Curitiba? Nós temos pressupostos básicos para a prisão preventiva. É o perigo da instrução processual penal, a ameaça de testemunhas, um conceito de ordem pública que envolve a possibilidade de repetição dos fatos. Em muitos desses casos que nós estamos a acompanhar, já houve a quebra do sigilo, a busca e apreensão, a reconhecimento, às vezes, até dos próprios fatos pelos autores. E aí vem-se a pergunta inevitável: é ainda justificável a prisão preventiva? Nós, no Supremo Tribunal Federal, ao longo dos anos, temos respondido que não, em casos que tais. Então, certamente, esses casos chegarão na turma onde eu estou, na segunda turma, e certamente nós vamos examinar, tendo em vista esses paradigmas. Claro que cada caso é um caso, né, ministro? Cada perfil tem um perfil diferente, uma ação diferente. Sim, claro. Mas o senhor considera que, de uma maneira geral, as prisões de fato estão sendo prolongadas demais? Com qual objetivo?
aí isso precisa ser explicitado. Mas certamente prisões provisórias que chegam a 10 meses, 12 meses, 1 ano, a justificativa, como a possibilidade de reiteração do delito, revela-se por prisão provisória abusiva. É o caso, por exemplo, do ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht? Não vou personalizar, nem tipificar, estou dizendo em gênero. Ministro, outro ponto que foi polêmico essa semana aqui em Brasília é a primeira votação do ano no plenário da Câmara a respeito da urgência de um projeto que mexe na questão dos partidos e no papel do Tribunal Superior Eleitoral na análise das contas desses partidos. O senhor se manifestou a respeito disso também ontem, dizendo que seria a consagração da impunidade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até já se manifestou, dizendo que esse ponto não será votado, mas somente o que se refere às comissões permanentes dos partidos. Mas, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, qual é a sua leitura ao identificar lideranças políticas votando um tema tão delicado como a prestação de contas dos partidos? Pois foi uma decisão tremendamente... Eu acho que nervosismo no ambiente político e sendo essas soluções miraculosas que não se sustentam, elas são inconstitucionais, não é? Eu chamei a atenção para isso. Como que nós vamos poder acabar com a prestação de contas? O fundo partidário é dinheiro público. Então não é possível isto. Eu não sei quem está aconselhando essa gente, por isso que eu disse isto. Por outro lado, também quer se fazer reforma política, mas quer fazer diretório provisório que se torna eterno. Também não faz sentido. Então tudo isso precisa ser devidamente ponderado, e eu já havia feito essas ponderações ao próprio presidente Rodrigo Maia. Simplesmente, então, o senhor criticou os dois principais pontos da proposta que foram objeto do pedido de urgência. Simplesmente, então, ministro, o senhor é a favor de derrubar toda essa proposta. Não tem cabimento, é isso que o senhor está dizendo? Não tem cabimento. Eu tinha a impressão até que precisa discutir essa questão dos diretórios provisórios. O que aconteceu é que foram criados partidos de modo muito artificial. Hoje nós temos 28 partidos no Congresso, 35 partidos no Brasil. E os partidos não têm representatividade no interior, nos municípios, e acabam então surgindo esses conflitos, e se quer carregar esses partidos de maneira centralizada na pasta, né? Então é preciso democratizar os partidos, esse processo tem que continuar. Tá certo. Ministro, para a gente encerrar, se passar pela sabatina da CCJ no Senado, e ao que tudo indica irá passar com tranquilidade, seu novo colega será o Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça. Qual é a sua percepção? Como o senhor está vendo essa indicação? Eu o conheço há muitos anos, é uma pessoa qualificada, muito reconhecida no mundo acadêmico, também reconhecida na atividade política, tem muita atividade como secretário em São Paulo e tudo mais. Acredito que vai ser uma grande contribuição para o Supremo. Sim, mas a crítica é muito grande, ministro, com relação a essa indicação, ainda mais neste momento político que o Brasil vive. A crítica é que o presidente Temer fez uma opção por uma indicação política, ao invés de fazer uma opção por um perfil mais técnico, como era, por exemplo, Teori Zavascki. Isso não pode comprometer ou aumentar até a pressão em cima do Supremo Tribunal Federal, ainda mais em um ano que vocês vão julgar temas tão delicados dentro da Lava Jato? Isso sempre virá. Eu acho que nesse momento, se o presidente tivesse escolhido Madre Teresa de Calcutá ou Jesus Cristo para essa vaga, todos eles sofreriam ataques. Nós sabemos, veja, por exemplo, o ataque a que foi submetido o ministro Ives Gandra, por viver uma vida religiosa. Em suma, todos seriam atacados. O senhor foi consultado sobre essa indicação pelo presidente Temer? O presidente, de vez em quando, conversa comigo sobre esses casos. E o senhor chancelou, quer dizer, deu a sua aprovação? Não me cabe chancelar. Eu, de vez em quando, dou algum palpite. Tá certo. Bom, ministro Gilmar Mendes, olha, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui à Rádio Gaúcha. Um bom dia e bom trabalho para o senhor. Então, um abraço a vocês. Bom dia. Muito obrigado. Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Gilmar Mendes, acho que essa proposta de mudanças aprovadas nessa semana, a partir desse posicionamento do ministro Gilmar Mendes, com relação a mudanças, a prestação de contas dos partidos, enfim, as decisões que a Câmara tomou nessa semana para blindar os partidos e tirar o poder do Tribunal Superior Eleitoral sobre as prestações de contas e os partidos, Carolina Bahia, não vão prosperar, hein? Um fiasco. Foi um fiasco na escola. Eu, francamente, não sei onde as lideranças dos partidos estão com a cabeça de ter colocado em votação esse pedido de urgência, sabendo que é um tema que vai sofrer críticas, que está na ordem do dia, que prestação de contas de partidos é algo que tem que ser avaliado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E isso foi discutido na reunião de líderes, eu tenho um bastidor disso, ninguém disse não. Ninguém se opôs durante a reunião de líderes a votar esse pedido de urgência. Chegou no plenário, tinha deputado que não sabia o que estava sendo votado, que sequer tinha analisado o texto com calma, e aqueles que votaram sim e analisaram, fizeram, evidentemente, em causa própria, já pensando no seu partido, já pensando que o Tribunal Superior Eleitoral está analisando essa questão do Caixa 2 também, que aparece na Lava Jato. Então, aproveitaram e votaram nisso para ter essa repercussão. O próprio presidente do TSE agora, ministro Gilmar Mendes, criticando os 2 pontos centrais do projeto de lei. Então, o que significa que, pelo jeito, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que botou esse assunto em votação, vai votar atrás e não vai colocar mais esse assunto em votação. Agora, o ponto importante, a escola da entrevista do ministro Gilmar Mendes, dele não ter comentado as semelhanças, ou se ele quisesse, diferenças entre o caso de Moreira Franco e o ex-presidente Lula. Evidente que esse é um tema que pode acabar no Supremo Tribunal Federal, mas o próprio ministro Gilmar Mendes já tinha tomado uma decisão a respeito disso com relação a Lula, né, a escola? Sim. Aliás, na decisão de ontem, em primeira instância, o juiz federal considera, e aliás usa o mesmo argumento do despacho do ministro Gilmar Mendes para a decisão que suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula. Exatamente. Ele não quis ir a fundo no tema, não falou sobre isso, disse que pode ter alguma diferença, mas a decisão dele foi utilizada. Sim. E a todos está muito claro qual é o objetivo do presidente Temer ao dar essa vaga, a reviver, trazer de volta um ministério para dar a proteção do foro privilegiado ao ministro Moreira Franco. Até acredito que pelas pressões políticas e pelas questões políticas aqui em Brasília, que esse caso, que essa decisão da Justiça possa ser derrubada. Até acredito. Mas a semelhança está clara, não há o que se discutir a respeito disso. Não precisa ser um jurista com profundo conhecimento para ver que lá no Lula e agora no Moreira Franco, o objetivo é garantir o foro privilegiado.